Hoje eu quero abrir o livro dos Justos. Esse aqui é o livro de Jasser. Esse aqui é um livro oculto aqui no Brasil. Ele não é considerado escrituras sagradas, mas ele é um livro apócrifo. Ele foi mencionado 2 vezes nas escrituras, tanto em Josué 10:13, tanto em Samuel 1:18. Então é um livro de extrema confiança. Era um livro que era lido, pelo povo do passado. Então é um livro que contém o cétuplo da criação, o conhecimento do cétuplo da criação. E é um livro que os santos anjos, os discípulos, eles respeitam e louvam. Esse livro aqui ele é sagrado. Ele contém Espírito Santo. Então eu vou te explicar um pouquinho da história que tem nesse livro, que não é passado nas igrejas e não é passado nas escolas. Livro dos Justos, capítulo 7. A geração de Noé, Jafé, Cã e Sem. E Cuxi, filho de Cã e filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice, e ela deu à luz a um filho, e chamou o nome de Nimrod, dizendo: naqueles tempos os filhos dos homens novamente começaram a transgredir e se rebelar contra Deus. E a criança cresceu, e seu pai o amava de sobremaneira, pois ele era o filho de sua velhice. E as vestes de pele que Deus deu para Adão e sua esposa quando saíram do jardim foram dadas a Cuxi. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, filho de Jared. E quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém, seu filho. Com a morte de Matusalém, Noé tomou-as e trouxe para a arca, e estava com ele até sair da arca. Por que as veste? Porque Adão e Eva não sabiam caçar. O Criador, eles não tinham uma iniquidade no coração deles. Então eles vieram para a terra, e até o momento eles viviam no paraíso e comiam o fruto das árvores. E também eles não sentiam a fome e a maldade. Aqui dentro da terra precisava ter maldade. Para você sobreviver aqui existem animais ferozes. E existem 1/3 de anjos que já tinham caído na terra. Então o Criador deu para Adão e Eva uma capa, uma túnica com superpoderes. Poder térmico e poder para Adão ser um grande caçador aqui na terra. Tanto que essa capa aqui, além de poder térmico, ela dava velocidade de um leopardo, força de um elefante. A pessoa conseguia enxergar o mundo espiritual. Falar com os anjos, tanto os anjos caídos, tanto com o Criador. Enoque usava a capa, Enoque foi arrebatado para Deus. Até esse momento, a capa só tinha passado pelos eleitos, só os filhos de Deus. Só quem o Criador mantinha um respeito. Até o dia que Noé saiu da arca. Porque o que aconteceu? Vamos te explicar aqui. E assim que acabou o dilúvio, em sua saída, Cã roubou aquelas roupas de Noé, seu pai, e ele levou-as e escondeu-as de seus irmãos. Cã gerou Cuxi, seu primeiro filho, deu as vestes em segredo, e estiveram com Cuxi por muitos dias. E Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmão. E quando Cuxi tinha gerado Nimrod, deu-lhes as vestes, pois o amava. E Nimrod cresceu. E quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu as peças de vestuário. E Nimrod tornou-se forte quando ele colocou as vestes, e Deus lhe deu poder e força, e ele era um grande caçador na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais e edificou altares, e ele ofereceu-lhes os animais diante do Senhor. Quem era Nimrod? Nimrod foi o amaldiçoado que usou as vestes de pele. Quando Nimrod ele vestiu as vestes de pele, em vez de ele usar para o bem, para falar com o Criador, para falar com os anjos do Criador, ele usou a capa para falar com o mal. Com a capa, a cúpula ficava invisível, você tinha visão do mundo espiritual, dos céus. E Nimrod usou a capa para erguer a Torre de Babel, ele edificou altares. E por conta dessa desgraça, o mal existe até hoje na Terra.
porque Nimrod usou as capas para o mal. Por isso que você vê as capas em muitos desenhos, porque essa capa exige e está roubada pelo mal até os dias de hoje. Então muita gente vem perguntar por que existe maldade pós-dilúvio, sendo que o Criador varreu a terra e varreu a iniquidade. Essa época aqui não foi brincadeira, tinha mais de 2 bilhões de pessoas. Sabe quantas pessoas sobreviveu? 8. 8 pessoas sobreviveram. E olha como o Criador ele foi honesto com Noé. Mesmo sabendo que a família de Noé era amaldiçoada, por Noé herdar os mandamentos, ele deixou Noé passar com sua família toda pelo dilúvio. Toda a sua família passou o dia da ira. Então pra você ver como o Criador, ele não é homem. Ele cumpre com o que ele promete. E aqui no dilúvio, as águas do dilúvio varreram a terra. O povo que vivia na Atlântida sobreviveu. O juízo só foi contra a terra, não foi contra o mar. Então, por isso que existe mal até hoje na terra e no mar. Por conta que aqui foi só um juízo perante os homens e os gigantes. Então, quando o Criador ele trincou o relógio e as águas passaram do cubo para dentro da nossa criação e começaram a assolar a terra, foi um juízo sobre a terra, não foi sobre a Atlântida. A Atlântida sobreviveu. Tanto que o Criador queria destruir os anjos sentinela. Veio os 200 anjos lá no portal do Monte Altair. Veio 200 anjos, a galera chama de Anunnaki, mas eram os anjos sentinela. E se corromperam, transgrediram com a mulher dos homens, gerando os gigantes. Por isso que o Criador ele trincou o relógio e as águas do dilúvio adentraram a terra. Tanto que foi triste, sobrou 8 pessoas e um gigante chamado Og, de 2 bilhões de seres viventes. É triste o que aconteceu aqui. Só que as águas varreram a terra e não o mar. Não teve juízo sobre a Atlântida no dilúvio. Tanto que em Apocalipse diz: ai dos que estão na terra e no mar, que o diabo desce a voz e com grande fúria, sabendo que resta pouco tempo. O Criador prometeu que nunca mais ia varrer, que ele ia varrer a terra com água. Não ia ser mais como o dilúvio. O dilúvio não foi inversão magnética. O Criador trincou o relógio. Por conta da iniquidade, o Criador estava com vergonha dos humanos. É triste o que aconteceu aqui, rapaz. Não é brincadeira as escrituras. Então, se alguém te perguntar por que o mal existe perante os humanos, foi porque Cã traiu Noé, roubou as arcas, as túnicas, a capa que dava superpoderes pros justos, para enxergar o Criador. E essa capa é usada por mal. Nimrod criou a Torre de Babel, teve a confusão das línguas. Isso aqui tá tudo nos livros apócrifos, mas as igrejas escondeu os livros apócrifos, trancafiou para tirar o entendimento da igreja.